Deus não nos garante eternas águas calmas e viagens prósperas. Até mesmo o apóstolo Paulo naufragou 3 vezes. Muitas pessoas sentem-se desiludidas a esse respeito. Elas fazem o que é correto e sofrem por isso. Mas não devemos nos preocupar. A tribulação que vem quando Deus nos coloca onde Ele nos quer é o milagre sendo formado. O que é um milagre? Apenas um evento raro de tal magnitude que silencia os críticos? Muitas pessoas não reconhecem um milagre quando veem um. Cristo alimentou a multidão com um lanche de um menino, e então os sábios e estudiosos exigiram que ele lhes mostrasse um milagre. Jesus disse que as pessoas não acreditariam mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos. A mente carnal é tola demais para perceber as coisas de Deus, mas sabida o suficiente para racionalizar todas as obras de Deus. Milagre, nas Escrituras, é uma palavra simples que significa uma obra de poder. Simplesmente isso. Não é uma absurda mágica do mito romano que é o significado real da nossa palavra milagre. Os milagres são coisas que todos os cristãos deveriam experimentar constantemente. O poder de Deus em ação em nossas vidas por 365 dias, repletos de milagres a cada ano. 366 no ano bissexto. Nós não valorizamos quão divino alguns eventos são. Deus oculta a sua mão. Ele não soa uma trombeta diante dele quando faz a grama crescer ou quando age a nosso favor. Frequentemente ouvimos cristãos relatando o que o diabo fez como se o diabo fosse mais ativo do que o Senhor. Talvez o estilo de Satanás seja mais chamativo para nos impressionar. Mas Deus vai ao centro da questão, que é satisfazer seu coração de amor. Por que será que tantos cristãos genuínos nunca experimentaram pessoalmente o poder realizador de milagres de Deus em suas vidas? Eles sentam-se fielmente em seus assentos na igreja, ouvindo aos melhores pregadores, até mesmo choram, oram e confessam: Senhor, eu creio. Eles ouvem a palavra e creem nela, mas e daí? Eles simplesmente sentam-se lá esperando que Jesus faça algo, orando: Senhor, envie-nos o seu poder. E ele ignora os seus pedidos. Em todos os anos que passei no ministério, uma coisa eu aprendi. Se quisermos ver coisas acontecerem, devemos sair dos nossos confortáveis barquinhos e nos alinharmos com Jesus, andando sobre as águas. Ele está nos chamando. Ele não nos diz: segure firme, porque eu já venho ficar com você no barco. Ele diz: vem. O quê? Na água? É lá que todos os milagres acontecem. Se queremos ver Deus em ação, devemos nós mesmos estar em ação, quer balancemos o barco ou não. Não se preocupe com os que duvidam, nós vamos perturbá-los. Se estivermos acomodados na companhia de pessoas que não representam desafio, onde não há obediência real de fé, nós devemos então pular pela borda do barco, por cima das opiniões humanas e buscar por Jesus lá fora, andando sobre as águas do milagre.
A obediência conecta-nos à tomada e o poder começa a fluir. Esta é a conexão final. Lembre-se do que Smith Wigglesworth disse a um pastor convencional já ancião que duvidava. Os Atos dos Apóstolos foram escritos porque os apóstolos agiram. Com a unção é preciso iniciativa. Pule. Não morreremos, mas antes viveremos e contaremos as obras do Senhor. Como eu já disse antes, ou o cristianismo é uma religião de milagres, ou ele não é nada. Sua doutrina mais fundamental é a ressurreição. Se assim não fora, então nossa fé, toda ela, é em vão. Se assim o for, então outros milagres não somente são possíveis, mas prováveis. O que imaginamos em nossas mentes ser um milagre nem sempre é o que a Bíblia diz ser. Deus não fará de um quadrado um círculo ou negará a si mesmo. Ele não dá o livre-arbítrio ao homem e o impede de praticar o mal ao mesmo tempo. Deus não se encarrega de absurdos, mas impossibilidades. Jesus foi bem preciso ao dizer que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O milagre não é uma impossibilidade para Deus, mas sim uma impossibilidade para o homem, algo que somente Deus pode fazer. Acerca do poder para operar milagres, nós não somos reservatórios de água. Uma ilustração melhor seria uma torneira de água. Uma torneira de água não possui a água, ela somente a libera. É somente isso que fazemos. Ao proclamarmos a palavra de Deus, liberamos rios de água viva dos reservatórios de água do Mestre. Agora ouça bem isso. Eu oro para você nunca se esquecer. O homem que está eternamente buscando a vontade de Deus é atropelado pelo homem que a faz. Pedir sinais a Deus todo o tempo pode ser a estratégia do diabo para enganar-nos. Se Jesus disse, ide, por que ele deveria continuar repetindo isso para você? Você é tão especial? Deus tem um calendário pouco comum. Ele serve por 1000 anos, porém nele contém somente um dia. E esse dia é hoje. Deus é o Deus do agora. Quando os judeus retornaram do cativeiro e não tinham um templo, davam desculpas e diziam que, de acordo com a profecia, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O Senhor os repreendeu através de Ageu e disse que eles não deveriam esperar prosperar até que fizessem o que era obviamente necessário ser feito. As pessoas acham que trabalharão para Deus quando o avivamento chegar, mas que caso contrário não seriam muito úteis. Mas o avivamento só começa quando alguma pessoa decide testemunhar e evangelizar. Nunca houve ainda um avivamento que começasse de qualquer outra forma a não ser por alguém agindo.
Qualquer um pode crer em Deus quando as coisas estão acontecendo e metade da nação está se convertendo. Mas, neste mundo perverso, se esperarmos até as coisas melhorarem, o avivamento nunca virá. Alguns dizem, eu irei quando for movido pelo Espírito Santo. O problema é que o Espírito Santo não os faz de marionete. Eles dizem, eu não fui chamado. Escute, se você foi ungido por Deus, o mundo está diante de você. É o seu campo missionário. Não tem nada acontecendo em sua comunidade? Então é hora de começar a fazê-las acontecer. Você pode contar com a ajuda de Deus. Deus está buscando iniciativa, ousadia, empreendimento e imaginação. As pessoas estão suplicando a Deus por mais e mais poder, porém não têm feito muito com o poder que têm. É hora de formularmos um plano para irmos ao riacho e escolhermos 5 pedras lisas e lidarmos com o gigante. É hora de irmos a Samaria, como Felipe fez. Nem mesmo os apóstolos haviam estado lá, mas Felipe viu sinais e maravilhas. O homem com uma fé ousada toma a cidade pelo poder de Deus. Se você não quer perder, libere sua fé e deixe o Espírito Santo agir. Esta é a vitória. A vitória é a nossa fé. Todo testemunho cristão tem 2 objetivos: falar de coisas reais e também demonstrá-las. Quanto mais leio o Evangelho de João, mais claros ficam aqueles objetivos. Pregar o Evangelho o faz acontecer. O Evangelho é um criador de notícias. Você prega as boas novas e as mesmas acontecem. João menciona muito a água, como veremos a seguir. A água é quimicamente descrita como H2O, 2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio. 2 gases. Misture-os em um recipiente e tudo o que terá é gás. Os gases são invisíveis e quase podemos acreditar que eles não estão ali. Muitos acham que a pregação é só isso: falar, ar quente e gás. Falamos de coisas que os incrédulos não podem ver e coisas as quais eles pensam ser irreais. Agora, aplique uma faísca elétrica à sua mistura de hidrogênio e oxigênio e os gases explodem imediatamente e tornam-se água. O invisível torna-se visível e real. É assim também com a pregação da palavra. Você pode falar as verdades do Evangelho até ficar completamente roxo, mas sem o toque do Espírito Santo, estas verdades gloriosas permanecerão escondidas, irreais, incompreensíveis aos incrédulos. O Espírito Santo fornece a faísca que incendeia as suas palavras. E, de repente, o Evangelho transforma-se na água da vida. Mas o Evangelho não tem poder para mudar vidas até que você o pregue. Então, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, o Evangelho transforma-se no poder de Deus para a salvação. Amém.
Agora abordaremos 4 princípios do reino que têm grande importância para toda a obra cristã. O primeiro é que Jesus só pode ser o que você pregar que ele é. Jesus espera que digamos quem ele é. Pregue-o como Salvador e ele salvará. Se você não fizer, ele não poderá. Pregue-o como aquele que cura e ele curará. Se você não pregá-lo, ele não o fará. Pregue-o como aquele que perdoa ou como aquele que dá paz. E ele então pode ser estas coisas para aqueles que escutam. Pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá. E agora o número 2. A vontade soberana de Deus é realizada através de nós. O Evangelho de Marcos nos diz que, após descer do céu, Jesus trabalhou com seus discípulos em Marcos 16. Costumamos falar da vontade soberana de Deus. Porém, ele opera sua soberana vontade através de nós, geralmente requerendo algo primeiro de nós. Soberania não significa segredo. A palavra é grosseiramente mal interpretada e mal usada. Deus é de fato nosso soberano Senhor e Deus, mas ele não é imprevisível. Se não sabemos qual é a vontade de Deus, então certamente devemos sabê-la. A sua palavra é a sua vontade. Salmos 103 nos diz: fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Se Deus fosse imprevisível, então nós não poderíamos possivelmente ter fé nele. Mas podemos depender do seu caráter santo e impecavelmente divino. Em sua soberania, Deus nos deixou dar opinião em alguns assuntos. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Ele perguntou em Gênesis 18. Ele fez mais do que isso. Disse Jesus: pedirei o que quiserdes e vos será feito. Amém. Agora, o ponto número 3. Deus age de acordo com a escala que empregamos. Nossa medida de trabalho é a sua medida. Vamos ver a viúva que tinha uma jarra de óleo. Eliseu pediu que ela trouxesse quantos vasos ela pudesse. Ela implorou, pegou vasos emprestado e os encheu até que não mais houvesse nenhum. Deus pode encher quantos vasos trouxermos até Ele. Ele pode salvar quantas vidas e curar quantos corpos lhe dermos a chance de salvar e curar. Podemos ter uma visão local ou uma visão mundial. Agora o último ponto, número 4. Tiago diz: toda boa dádiva descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação de mudança. Como diz a Bíblia NVI, Deus não muda como sombras inconstantes. Amém. O sol cria uma sombra ao virar-se, e a sombra move-se. Você vê isso no relógio de sol, que é como ele marca a hora. Quando não há sombra, o sol está diretamente acima no seu zênite. Deus nunca cria uma sombra, pois ele está sempre em seu zênite.
Nosso Deus nunca move-se daquela posição perfeita. A luz de Deus é incessante, não temporária, e está sempre completamente radiante. O Espírito de Deus não enche nossas vidas de incertezas. Ele permanece conosco. Podemos andar com confiança, certos de que Jesus prometeu que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Concluindo, se você declarar toda a sua palavra, todos os seus conselhos, sem selecionar alguns textos como se estivessem fora da nossa dispensação atual, então terá o Deus sobrenatural a seu favor. Amém. Não se esqueça, pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá. When Jesus sees people in life danger, the arm of the Lord extends. He reaches across the boiling sea. He grips those people, lifts those people, pulls them over, looks into their eyes, and says to them, because I live, you shall live also. Lembre-se de que Deus está com você tanto quanto está com qualquer outra pessoa. Simplesmente pregue o Evangelho e o Evangelho acontecerá. Milhões de pessoas nunca abrem a Bíblia, mas nós cristãos somos um livro aberto para elas. Mas será que elas leem em nós acerca de um Jesus Salvador e Protetor? Os embaixadores de Cristo necessitam ter credenciais. Como obreiros nos campos de colheita do Senhor, existe uma coisa em particular que devemos vigiar. O guardião à porta do coração é chamado humildade. Se a humildade estiver de folga, o inimigo pode entrar. Nos dias da Israel antiga, se um homem fosse morto, mesmo que acidentalmente, seus familiares tinham que vingar sua morte matando um homem da família do assassino. As contendas de sangue eram uma prática sem misericórdia e perversa, que podiam se prolongar entre famílias por gerações. No livro de Juízes, Deus ordenou que cidades-refúgio fossem designadas para aqueles que eram fugitivos. Um homem perseguido por um vingador poderia fugir para uma cidade-refúgio. Uma vez que estivesse dentro de seus portões, ele estava salvo. Uma destas cidades era a cidade de Hebrom. Durante um período descrito no segundo livro de Samuel, capítulo 3, houve uma guerra civil em Israel. Abner, que era primo do rei, havia matado um homem chamado Asael. O irmão de Asael, Joabe, prometeu vingar-se. Quando Abner chegou ao poço de Sira, Joabe enviou-lhe uma mensagem. שלום עליך אבנר, ועל ביתו של שאול. נוכחותך מבוקשת באופן דחוף בחברון.
עיר הפליטים. וביתו המבורך של המלך דוד. שלום עליך, עבדו של המלך דוד. אנחנו כרגע ינהגו בשברון. תגיד להם יכול לחכות. עד שהוא יכול, עוד כמה לילות. אדון אבנר, העניין הוא דחוף מאוד. נוכל לדבר בפרטיות. כרצונך. Podemos estar a um passo da cidade refúgio e não ser perto o suficiente. Essa triste história representa o perigo em que todos nós nos encontramos. Satanás está trabalhando incessantemente por sua destruição. Sua primeira tarefa é dar-lhe uma falsa sensação de força, para que pense que nunca vai cair. O diabo é um rival profissional em tempo integral, com milhares de anos de experiência. Não pode se igualar a ele, exceto com a ajuda de Deus. Você precisa do espírito de discernimento. O diabo fracassou com Jesus e então atacou os discípulos, o que continua a fazer. É fácil julgarmos os outros. Faz nos sentirmos superiores a eles. Alguns dos melhores homens foram abatidos em batalha. Não despreze os que já caíram, mas diga a si mesmo: prossigo somente pela graça de Deus. O diabo distrairá enquanto ele avança. Podemos liderar a batalha na linha de frente da igreja e deixarmos a retaguarda desprotegida, ocupados demais para vigiar e orar. A história da igreja está repleta de exemplos. Os bispos governantes eram tão zelosos pela sã doutrina que acolheram a malícia em seus corações, de tal modo que os anjos da compaixão os deixou.
Talvez estejamos preocupados com os espíritos territoriais nas nuvens, tentando os expulsar dos telhados, sem termos tempo para guardar a porta do nosso próprio coração. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas de suas vestes enchiam o templo. Por cima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Com 2 asas cobriam o rosto. Humildade. É uma imagem surpreendente. Poderosos serafins cobrindo suas faces em modéstia e clamando acerca da santidade de Deus. Eles mesmos eram santos, mas não mencionavam sua própria santidade. Clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Também eram criaturas de deslumbrante esplendor e glória. Porém, tão pouco falaram acerca disto. Eles clamavam: toda a terra está cheia da sua glória. Eles cobriram a grande beleza e glória de seus próprios rostos, a fim de que o rosto de Deus fosse visto. Eles não se sobressaíam ao Senhor. Eles apenas falavam dele, atraíam a atenção a ele, e não a si mesmos. Este é o exemplo divino a todos os servos de Deus. Humildade de mente. Jesus disse de si mesmo que era humilde de coração. Lemos: ele humilhou-se a si mesmo. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira. Jesus alcançou a mais sublime dignidade como Filho de Deus ao aceitar a humilhação da cruz. A sua posição estava na obediência. O mal iniciou-se com orgulho. A soberba, a arrogância e o orgulho são abomináveis aos olhos de Deus. Se os servos de Deus se tornam egoístas exibindo o seu serviço, isso enoja a Deus. A pregação do Evangelho não é um ramo do mundo do espetáculo. 3 livros da Bíblia dizem: Deus resiste ao soberbo. Deus valoriza muito a humildade. Isso não significa que devemos tentar ser menos do que nós somos. É o conhecimento de que temos todas as razões para sermos humildes aos olhos de Deus. Nos tornamos diante dele como pequeninos. Ele não pede nada de nós a não ser obediência. Foi assim que Jesus se humilhou. Jesus assumiu a forma de servo. Existe um tipo de humildade errado. Colossenses 2:18 e 23 refere-se àqueles que se rendiam à falsa humildade para adorar a anjos. A humildade dos cristãos é sempre nobre e nunca vergonhosa ou abjeta. Não nos arrastamos diante de Deus e nos chamamos de vermes. Deus não deseja que seus filhos sejam vermes. Os serafins eram modestos. Eles nunca falavam de si mesmos. É natural querermos ser apreciados, mas procurar por admiração é outra coisa, especialmente ao fazer a obra de Deus. Somente podemos fazer o que Deus nos capacita a fazer. Somente Deus é digno de louvor. Não queremos vestir um manto falso de humildade. Deus não quer uma humildade fingida. Os fariseus andavam com suas cabeças baixas como sinal de humildade. Eles oravam, davam esmolas e jejuavam, mas era para serem vistos pelos homens. Eles eram humildes para se mostrarem.
Por que nós oramos? É para sermos rotulados como um grande homem ou uma grande mulher de oração? Jesus disse que deveríamos orar em secreto, sem que ninguém ficasse sabendo. Moisés não sabia que seu rosto resplandecia. Ele foi o homem mais manso da terra. Os humildes não precisam tentar ser humildes. Amém. Jesus lavou os pés dos discípulos, mas ele não estava encenando. Estava sendo natural. Tiago 4:6 diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Os cristãos a quem Tiago escreveu queriam ser grandiosos. Eles bajulavam os visitantes ricos e importantes. As pessoas mais pobres eram colocadas de lado. Jesus nunca tentou impressionar os ricos ou poderosos. Ele até chamou um rei de lobo e disse: Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Tiago disse: Deus dá graça ao humilde. A grandeza é medida pela humildade e não pela glória humana. Nós temos a chance de alcançarmos a verdadeira grandeza através da graça da humildade. Vós sois nossas cartas, escritas em nossos corações, conhecidas e lidas por todos os homens. Nosso Pai nos ouve quando estamos em sintonia com a chave dos seus propósitos. Podemos estar certos de que Ele nos ouve. Um violinista pode tocar todas as notas corretamente e soar maravilhosamente sozinho. Porém, se o violinista não estiver em sintonia com os demais instrumentos, o piano ou a orquestra, o tocar corretamente soará terrivelmente. A sua oração pode soar de forma excelente, mas será que está em sintonia com a vontade de Deus? Os cristãos têm o mundo a clamar e a ganhar para Deus. O inimigo trouxe ampla destruição, morte e perversidade. A oração abre o arsenal de Deus com suas armas superiores. Se pensarmos que não precisamos orar, então não sabemos quem estamos enfrentando. Se pensarmos que podemos dar conta com nossas próprias realizações, então simplesmente nos tornamos a chacota do diabo. Não orar significa estar indefeso. O único jeito de manter-se em sintonia é pela palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leiamos em João capítulo 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Para orar, simplesmente siga as regras básicas. Há condições, mas nenhuma que seja tão impossível de cumprir. Peça com fé em Deus. É impossível que peçamos demais e queimemos um fusível por sobrecarregar a necessidade de ajuda divina. Pedi. Esta é a ordem de Cristo. E então você não pode estar fora da vontade de Deus por pedir, mas você pode estar se não pedir. Não venha de modo apologético como se estivesse pedindo inapropriadamente ou fora da vontade de Deus.
Nosso dever é pedir a si mesmo e deixar Deus decidir como agir. Não aborrecemos, independente do que peçamos. Não podemos nos preocupar tanto com a vontade de Deus, de modo que nunca temos fé ou até mesmo nunca oramos. Consideramos ser um sinal de suprema piedade pedir somente o que Deus deseja, que até contradiz o que Jesus disse em João 15:7. Pedi o que quiserdes, e vos será feito. A intercessão sempre foi um ingrediente essencial ao nos prepararmos para nossas campanhas evangelísticas. Eu aprendi a importância da intercessão quando ainda jovem e de uma maneira que jamais poderia esquecer. Como jovem missionário na África, eu visitei uma certa base missionária. Era um dia muito quente e eu estava com muita sede. Eu então bebi água de um poço sem saber que a água estava poluída. Logo depois fiquei muito doente, com febre ardendo em minhas veias, dia após dia. Em meus delírios tive algumas alucinações. Eu vi uma espécie de manto preto que descia sobre mim e eu pensei, isso é a morte, devo estar morrendo. Mas de repente, ouvi a voz de alguém orando por mim. Era a voz de uma senhora na igreja de meu pai, a 8.000 quilômetros de distância. Do norte da Alemanha, ela estava rogando a Deus por mim, para que Ele poupasse minha vida. E naquele momento, a febre cedeu. Eu me recuperei aos poucos. Escrevi uma carta para o meu pai e disse, por favor, procure aquela senhora e pergunte-a o que aconteceu com ela naquele dia. Quando recebi a resposta, fiquei profundamente tocado. Aquela senhora disse que naquele dia específico, o Espírito Santo a acordou bem cedo, dizendo que intercedesse por Reinhard, pois estava morrendo na África. Ela orou por horas, até que sentiu ter rompido em oração lá na Alemanha, e minha febre cedeu lá no Lesoto. Exatamente naquele dia eu aprendi algo sobre o poder da oração intercessória. Ela funciona. Deixem-me dar 4 pontos sobre os requisitos de um intercessor. Número 1. Um intercessor verdadeiro deve se posicionar entre os dois lados. Como já disse, conhecemos as pessoas, mas devemos também conhecer a Deus. Abraão é um ótimo exemplo de alguém que conheceu a Deus. As cidades de Sodoma e Gomorra tornaram-se moralmente perversas de maneira que Deus se propôs a destruí-las. Ele disse, esconderei de Abraão o que hei de fazer? Quando Abraão se inteirou que as 2 cidades iam ser destruídas, ele então pleiteou com Deus pelas 2 cidades e se esforçou ao máximo para salvá-las. Ele era qualificado, pois ele conhecia a Deus e as cidades. Ele foi chamado de amigo de Deus. Por quê? Tiago disse, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Os crentes devem ser seus intercessores. Isso é o que as Escrituras querem dizer com ser amigo. Jesus disse, não mais os chamarei de servos, mas os chamarei de amigos.
pois eu lhes dei a conhecer de tudo que ouvi de meu Pai. Um amigo intercessor terá a mente do Senhor, o qual não nos conta nada por mero interesse, mas para que possamos orar a respeito. Número 2. Um verdadeiro intercessor é movido por sentimentos de preocupação. A história em Êxodo 32 é um episódio estranho, entretanto, mostra-nos o coração de um verdadeiro intercessor. Moisés estava irado devido à idolatria de Israel. Israel havia escapado do Egito após uma fantástica demonstração de onipotência que fazia Deus parecer fisicamente próximo. Acima deles estava o Monte Sinai, coberto pela nuvem de glória de Deus que encobria Moisés, o qual havia subido para falar com Deus. O povo pensou que ele os havia abandonado. Suas mentes ignorantes estavam cheias das superstições do Egito e de seus deuses, e por isso fizeram um bezerro de ouro para guiá-los de volta à casa da escravidão. O Senhor disse que acabaria com eles por causa deste erro inconcebível e que começaria uma nova nação através de Moisés. A primeira reação de Moisés foi a de enviar homens armados para livrar a Israel de seus líderes. A sua piedade então superou a raiva que sentia e suplicou a Deus que salvasse a nação que Deus chamou de povo de dura cerviz. Logo, em Êxodo 32, Moisés os chamou de teu povo. Moisés rogou: este povo cometeu um enorme pecado. E agora, vê se podes perdoar-lhes o pecado. Mas se não, apaga o meu nome do livro que o Senhor escreveste. O Senhor ficou sem palavras. Tal era a força da explosão de sua compaixão. Ele ofereceu-se à morte como expiação pelos pecados de Israel. Sua oferta foi recusada, porque só Jesus poderia fazer expiação pelos pecados, mas isso continua sendo um exemplo de verdadeira intercessão. Esta proposta não havia sido solicitada. Moisés não havia sido forçado a fazer isso. Ele havia transformado esta multidão de tribos em nação, como uma mulher trazendo à luz um filho. Eles magoaram seu coração, mas ele ainda os defendia do inevitável desastre de sua própria tolice. Nós oramos por um avivamento cristão, mas por quê? Para vermos a igreja cheia? Para pagarmos as contas? Acalmarmos os envolvidos em evangelismo como uma obrigação religiosa? Veja as tristes tentativas das pessoas sem Cristo para salvarem a si mesmas, tornando seus próprios deuses impotentes. Devemos chorar por elas, clamar a Deus por essas vidas. Deus se move quando nossos corações, não somente nossas bocas, se movem. E agora o terceiro ponto. Um verdadeiro intercessor tem fé. Todas as grandes orações de intercessão nas Escrituras foram lançadas ao céu por meio do trampolim da fé,
A fé é a certeza do caráter imutável da bondade de Deus, crendo que Ele é fiel àquilo que Ele mesmo diz ser. A fé é fé em Deus, não somente fé na produção de um milagre. Os grandes intercessores bíblicos nem sempre viram aquilo pelo qual pediram. Deus ouviu Abraão, mas no final as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas. Continue orando e deixe os problemas nas mãos de Deus para que faça o que achar melhor. E agora o número 4. Um verdadeiro intercessor deleita-se em louvor e adoração. Por meio dos salmos intercessores, não há uma única situação em que a honra a Deus foi omitida de alguma forma. O único salmo de absoluto desconsolo, Salmo 88, não faz petição e nem oferece louvor, mas a intercessão sobe a Deus nas asas da adoração. Petições e louvor são dois lados da mesma moeda. Salmo 105, 3 diz: Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Os intercessores não se achegam a Deus ofendidos por aquilo que Ele não fez. Murmurar não é orar. Nosso fardo pelas necessidades do mundo é erguido ao orarmos em lembrança e gratidão pelo que Ele pode e irá fazer. O Pai Nosso começa: Pai Nosso, santificado seja o Teu nome. Esse é o princípio de toda a intercessão verdadeira. E o fim é: pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre e sempre. Amém. Exorto, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, pois Deus, nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para salvar uma nação, devemos começar com a intercessão. É ali que metade do trabalho é feito. Talvez outra pessoa se coloque diante dos holofotes pregando o Evangelho, enquanto você está nos bastidores apoiando-o em oração. Mas estas são as pessoas a quem Deus nota. Continue orando. Os primeiros apóstolos, bem como Martinho Lutero, John Wesley ou George Whitefield, todos já morreram. Agora somente Deus tem a nós. Porém, isso é tudo que Ele precisa. O destino eterno da nossa geração está nas nossas mãos. Agora é com você.